those deadly back-to-back earthquakes in northern Venezuela. O número de mortos já chega a 1.430. Essa foi uma das principais notícias dos últimos dias. De tantas outras, deveria ser a mais importante. Enquanto os olhos do mundo se voltam aos campos de futebol, o que aconteceu na Venezuela e o que tem acontecido em vários lugares no mundo aponta para outros campos, os campos da ceifa. A cada notícia, o som das trombetas que anunciam que está cada vez mais próxima a volta de Jesus. Você está preparado? Nesta quarta-feira, a continuação da Noite da Trombeta, às 20 horas, em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. A partir de agora, o programa Ponto de Fé. Observe essas imagens. Um homem sem camisa sobe em uma viatura. Ele grita. Mesmo com os pedidos dos guardas, ele se nega a descer. É possível perceber que agentes do SAMU também tentavam intervir na situação. Sem sucesso, o GCM opta pelo uso do spray de pimenta. Essa foi a única forma de parar o homem que estava em surto psicótico. Após a rendição, ele foi levado para uma unidade hospitalar. O inexplicável é que ele não teria nenhum motivo para tomar tal atitude. O que também não se explica é relacionado a uma tragédia em família. Edson Nogueira de Almeida era um homem comum, aposentado em seu ofício como militar, seguia sua vida normalmente, até que ele invade o apartamento dos pais, na zona leste de São Paulo, e começa a atirar. O homem, em surto, tira a vida daqueles que tanto lhe deram amor. A polícia rapidamente chega ao local e percebe o estado alterado do atirador, que tenta contra a vida dos agentes e acaba morto na troca de tiros. O homem fazia acompanhamento psicológico e este teria sido resultado de mais uma das crises em que o homem de 46 anos teve a mente invadida por pensamentos cruéis que se materializaram da pior forma possível, deixando dor e sofrimento para quem conhecia a família. Uma multidão impactada por um ato provindo da mente de um homem que sequer consegue explicar as próprias atitudes. No surto, eu não sei por que veio essa ideia louca, não sei porquê, não sei como explicar. Denner Laurinto provocou um engarrafamento de 44 quilômetros com duração de 5 horas no Rodoanel, em São Paulo. Nas imagens, ele aparece amarrado, com uma suposta bomba junto ao corpo. Em sua primeira versão, ele jurou ter sido vítima de um crime. Eu tomei muito chute na costela, no joelho, pisaram no meu pé, torceram meu braço. Sei lá, tá sentindo dor no corpo todo, porque eu apanhei, tomei muito soco na barriga. Porém, uma semana depois, a descoberta de que tudo não passou de algo provindo pela mente do caminhoneiro, que tomou forma de uma maneira que sequer ele mesmo consegue explicar.
Eu parei o caminhão, né? Eu tinha o galão dentro do caminhão, né? E achei que ali chamaria a atenção, né? E decidi, nesse momento, para fazer essa parada. Fazer o simulacro da bomba. É. E você mesmo se amarrou? Não lembro disso aí. É isso mesmo que você ouviu. O sequestro nunca aconteceu. E para o caminhoneiro, a explicação estaria em um momento do qual ele teria perdido o contato com o mundo real. Surto psicótico, né? E aí eu já não estava mais em mim, não sei o que aconteceu ali. Não sei se estavam me desamarrando, se estavam amarrando, porque eu só fui ver na televisão. Hoje ele carrega consigo um único sentimento. Estou arrependido, muito envergonhado. 3 casos de pessoas que conviviam normalmente em meio à sociedade, até terem suas mentes raptadas e controladas por pensamentos distorcidos, mentirosos e violentos. Qual explicação estaria por trás de perdas repentinas do próprio controle? Infelizmente, muitas pessoas têm vivido assim. Muitas pessoas, podemos dizer, do nada, mas sabemos que não é do nada, porque por trás de atitudes como esta, pastor Ademar, sabemos, existe a atuação do mal. E as pessoas, elas viram a cabeça, né, bicho? Ninguém espera, ela surta, ela começa a ter atitudes erradas devido a uma ação do mal. A gente sabe que existe um problema espiritual por detrás, por isso é importante essa pessoa aprender através da fé combater esses males. Exato. Nós vamos assistir agora um testemunho da Grace Kelly. Veja o que aconteceu na vida da Grace Kelly e veja como a vida dela se encontra hoje. Todo mundo reconhece a coragem de um bombeiro. Heróis de farda preparados para salvar vidas nos momentos mais difíceis. Mas quase ninguém enxerga o ser humano por trás da farda. Nem sempre a maior emergência é quando a sirene toca. Eu sou bombeiro civil, há 6 anos já na área. A minha família praticamente toda é da área da saúde, então é uma área que eu sempre admirei. Só que eu queria salvar vidas, mas queria tirar a minha, a ponto de tomar 1 litro de água sanitária. Eu cheguei a esse ponto devido a um relacionamento. Tive uma filha e quando a minha filha estava com 10 meses para 1 ano, eu descobri uma traição vinda dele. O meu mundo era ele, então a minha vida passou a não ter sentido nenhum mais. Eu passei a ter crise de ansiedade, então do nada eu estava muito bem e do nada explodia, né? Transtorno bipolar. A mesma hora que eu estava rindo, eu estava chorando. Nenhuma das crises, né, que eu tive de transtorno bipolar, eu lembro que eu estava dentro do meu quarto, tranquila, como se nada estivesse acontecendo, e o meu pai entrou dentro do meu quarto. Só que eu não vi o meu pai, eu vi o meu ex-esposo. Então, daquela base que eu estava ali tranquila, eu já passei por uma agressividade muito grande. Eu saí quebrando tudo. Tudo que me via na frente, eu quebrei notebook, quebrei copo, quebrei tudo que estava, jogando nele para ele sair de perto de mim. Só que as alucinações eram tão grandes, mas tão grandes que às vezes eu não percebia o que estava acontecendo, eu só percebia quando eu voltava a mim. Eu cheguei a tomar 5 tipos de remédio diferentes, um para eu dormir, um para eu acordar, um para eu tentar ficar bem, um para parar as crises, outro para parar a alucinação. Eu tomava uma série de remédios. Inclusive, uma das tentativas foram com eles. Era como se eu estivesse dentro de uma prisão dentro de mim. E nada me motivava a querer sair de lá. Nada. Minha mãe às vezes falava comigo, mas você tem uma filha, olha sua filha.
nada fazia. E do nada, alguma coisa falava comigo, vai ali e faz isso. Me dava sugestões. A minha mente ficava o tempo todo martelando. E falou, vai lá na área e vê, e olha. Quando eu cheguei na área de lavar, né, na área lá de casa, eu só consegui ver a garrafa de água sanitária. Eu rompi o lacre e tomei como se fosse água. Minha mãe me levou correndo para o hospital nesse dia e eu comecei a vomitar sangue. Porque ali eu já tinha tomado uma quantidade que já tinha como se fosse dissolvido, né, o meu aparelho digestório todo. Então, da boca até o estômago, correu tudo. Eu fiquei internada lá durante uns 15 dias, mais ou menos, só no soro, nem água eu podia tomar. Nessa vez eu já fazia tratamento com psiquiatra, e o psiquiatra indicou à minha mãe que eu tivesse uma internação compulsória. Um lugar que todo mundo falava, não, ela vai sair de lá melhor, eu saí de lá 10 vezes pior do que eu entrei. Porque lá eu me senti um bicho. O pátio de visita tinha um pátio, aí tinha uma grade que dividia uma vala enorme com uma outra grade do outro lado. Eles colocaram a minha filha nessa outra grade e eu na grade de cá. A minha filha ficava do outro lado gritando, mamãe, mamãe, e eu do lado de cá. Sem poder encostar nela, sem poder abraçar. E eles não deixavam eu chegar perto dela porque sabiam o risco que eu era para minha própria filha. Mas aí eu falei que eu não ia mais mostrar o que eu estava mostrando antes. Eu falei que eu ia fingir que eu estava bem, só para eu sair de lá. Grace conseguiu fingir e sair do hospital psiquiátrico, mas logo mostrou que a sua situação estava ainda pior do que antes. Agora já não era somente ela carregando os velhos pensamentos. Foi quando eu falei com a minha mãe, mãe, eu vou embora. Aí quando eu falei com ela, eu vou embora, eu já arrumei uma casa para eu poder ir embora, ela desesperou. Porque ela sabia que eu não estava bem. Se eu fosse embora, eu ia conseguir o que eu queria. Então, ela entrou para dentro do quarto e tentou contra a vida dela também. E o mesmo medicamento que ela tinha tomado lá dentro do quarto, eu peguei, entrei para o meu quarto e tomei também. Aí levaram minha mãe para um hospital e eu fui para o outro. Eu fiquei 5 dias internada por causa disso. A minha mãe ficou 10 dias em coma no CTI. Eu desmoronei. Porque dentro de mim falava, você vai matar sua mãe. Você vai matar sua mãe. Ela não consegue te ver assim mais. Aí quando foi em 2018, eu decidi que eu precisava mudar de área. E aí tinha uma amiga minha que já era da área de bombeiro civil. Aí eu fiz o curso. Só que eu ficava naquela, eu fiz o curso e agora? Só que aí eu comecei a mandar currículos, né? E apareceu no site uma oportunidade da vaga. Só que quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu tomei um choque. Eu peguei e perguntei à recepcionista lá embaixo, eu falei, é aqui mesmo? É aqui que estão me esperando? Ela falou, o endereço é esse mesmo. Era o quê? Era na Igreja Universal. E eu tinha um ranço da igreja antes. Eu falei, eu preciso, né? Então, eu vou entrar, vamos ver o que vai dar. Então, passou uns 3 dias, ele me liga de novo. Eu falei, eu não tô acreditando que me ligou. E agora, o que eu faço? Eu falei, então eu vou ter que ir. E peguei e vim. Comecei. Só que, pela questão do trabalho, eu tinha que ficar obrigatoriamente em todas as reuniões, né? A gente tinha que ficar ali presente. E eu escutava, às vezes 5 reuniões no dia, mas nada entrava. Eu falava dentro de mim, nossa, mas não, como é que o povo acredita nessas coisas, né? E tava tudo bem, só que não tava. Eu comecei a ter crise de ansiedade de novo.
Do nada eu começava a xingar, do nada eu começava a chorar, do nada eu começava a gritar. E aquilo ali me trouxe uma vergonha tão grande, mas uma vergonha tão grande. Eu falei, eu tô dentro da igreja. E tô aqui passando isso tudo. Cheguei a pedir, né, para poder sair. E ao invés de só simplesmente aceitar o meu desligamento, eles falaram comigo, não, vai dar certo, a gente vai te ajudar. Ao invés de simplesmente me ver como um funcionário, eles me viram como alguém que precisava também ser ajudado. Aí um dos meus colegas de trabalho me chamou. Ele sentou comigo e falou, Gleice, eu vou conversar com você como pai. Eu vou falar com você o que eu falaria com a minha filha. Você está aqui dentro, você tem todas as armas que você precisa para poder sair dessa situação. E eu via situações assim, nítidas para mim, de pessoas que entravam, estavam de uma forma e na outra semana quando eu via aparecia outra pessoa. E dali em diante foi que eu comecei a escutar, a deixar a palavra entrar, né? Ali eu vi que a minha vida tinha que mudar total, não podia ser só aquilo ali. Foi aí que eu decidi me batizar nas águas. Aí eu falei, agora a Gleice vai ter que morrer. Aí naquele momento eu comecei a me entregar. E eu lembro que veio a fogueira santa da troca de identidade. Essa fogueira santa eu me derramei. Me derramei e falei com Deus, Deus, eu entendi que não é valor. Claro que é um sacrifício, é algo que vai doer para a gente poder fazer muitas vezes. Mas o mais importante não é o que eu estou dando, é o que eu vou receber. Quando eu subi no altar, eu falei com Deus, Deus, se não acontecer nada na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer mais. Eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor venha, que o Senhor complete o que está vazio aqui ainda. Eu ainda não era filha de Deus, eu não me sentia filha dele porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha ele dentro de mim, porque era o que eu queria. Então, eu lembro de uma reunião de quarta-feira, eu trabalhando. Veio a reunião de 19h30, o pastor estava no altar, ele falou, você vai buscar como você nunca buscou hoje. E aquilo ali me acendeu uma chama, porque eu falei, eu já estou buscando tudo que eu tenho, mas hoje vai ser diferente, porque eu nunca fiz isso. Eu fui para dentro da minha sala, pastor, ajoelhei, eu falei, Deus, não interessa aonde eu estou, como que eu estou, o que eu estou fazendo, eles podem até bater na porta, eu vou atender, mas eu vou atender o Senhor primeiro. E eu fui para ali, eu me derramei, eu ajoelhei, eu falei, se não for hoje, não vai ser nunca mais, eu quero o Senhor. E ali eu tive a certeza, eu falei, o Senhor está comigo hoje. Hoje eu tenho o Senhor, eu sou sua filha. Sabe, foi uma coisa tão assim que eu falei, oh meu Deus, se eu soubesse que era isso, eu tinha feito antes. Quando eu saí rindo para todo mundo, eu não sabia de nada, nem onde que eu estava direito. Mas foi uma sensação tão boa, eu comecei a chamar os obreiros que me acompanhavam, o pastor que me acompanhava, eu falei, pastor, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi. Todo mundo conseguiu ver a transformação da Gleice de 2012 para a Gleice de 2021. Ele trouxe a paz interior, ele trouxe a tranquilidade, a serenidade. Uma pessoa que foi destruída pela vida sentimental um dia. Hoje sou casada. Conheci o meu esposo, um homem maravilhoso, um homem de Deus. Eu tenho uma filha maravilhosa. Vem comigo, ela participa do grupo FTO. A minha mãe hoje, né? Ela vem na igreja comigo também. Então, a todo momento hoje, eu tenho o privilégio de servir a Deus e a retribuir para Ele tudo o que Ele fez na minha vida. Porque hoje eu vejo que eu posso fazer a obra a todo momento. Quando eu estou atendendo fisicamente uma pessoa, eu sei que eu estou atendendo ela físico, mas também estou atendendo a alma dela. E eu acredito em propósito. Deus preservou a minha vida. Ele não deixou que eu fosse. Ele me mandou para um lugar que não só Ele ia poder
trabalhar em mim, mas que Ele teria outras pessoas para poder me acolher, me abraçar e me mostrar o tanto que Ele me queria. Então hoje eu vejo que não foi só um clique, né? Foi Deus agindo para que eu chegasse até aqui. O lugar onde Deus prometeu livramento. O lugar em que Deus prometeu transformação. O lugar onde Deus prometeu salvação. Entre você e estas promessas, apenas uma decisão. Em julho, a Fogueira Santa, no Monte Sião. Prepare-se. Que situação! Veja, um mal atrás do outro. Se não bastasse as tentativas de suicídio da mesma, também a mãe tentou o suicídio. Mas, independentemente da situação que você esteja vivendo, independentemente de quão ruim a sua vida possa estar, se você se voltar para Deus, se você for até Deus, se você manifestar sua fé em Deus, Deus pronto está para mudar a sua vida, assim como Ele mudou a vida da Grace Kelly, e isso podemos ver também no que diz a própria palavra de Deus. Leia comigo, por favor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Incluindo você que me assiste agora. Talvez que diga assim, eu não tenho uma denominação, eu tenho um outro credo religioso. Não estamos falando de denominação, não estamos falando de credo religioso. Estamos falando de, se você está necessitado de ajuda e quer e crê que Deus pode lhe ajudar, pronto Ele está e irá, com toda certeza, te ajudar a sair desta situação. Você que não aguenta mais sofrer, você que vem gemendo, você que veio para o Japão cheio de esperanças, você que veio para cá cheio de planos, você que veio para cá porque você acreditou em alguém. Alguém falou com você a respeito do Japão, você viu alguma coisa a respeito do Japão, você creu, você atravessou 2 oceanos para chegar aqui. Chegando aqui, hoje está vivendo como você tem vivido. Ainda assim, a sua situação pode mudar uma vez você se voltando para Deus. Vamos agora então falar com Ele, vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração. O Senhor nosso Deus e nosso Pai, não importa onde essa pessoa esteja, não importa o problema que ela esteja enfrentando, aonde quer que ela esteja, o que quer que ela esteja enfrentando, agora mesmo, através desta oração, o Teu Espírito, meu Pai, o Teu poder visita esta criatura e a ajuda a se levantar, a sair dessa situação que ela está enfrentando. Ó meu Deus, tenha misericórdia, enxuga as lágrimas. Essa pessoa não veio para o Japão, não está aonde ela está agora para sofrer. Então que esse sofrimento cesse e que essa pessoa seja, a partir de agora, ajudada por Ti para que ela possa viver uma vida diferente. Talvez essa pessoa que ore conosco agora pense que aqui estávamos para anunciarmos uma religião. Não, meu Senhor, aqui não estamos por conta de uma religião, aqui estamos por conta da vida.
vida que temos e transmitimos a todos estes que oram conosco e creem. Portanto, sejam abençoados, sejam libertos, sejam ajudados, sejam levantados pela mão poderosa do Deus Altíssimo. Nós abençoamos a todos vocês que oram conosco. Meu Pai, te pedimos, consagre e abençoe este copo com água, que ao participarmos do mesmo, sejamos abençoados ainda mais. Nós determinamos a bênção sobre todos que oram conosco, em o nome e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Pode beber, mas beba com fé. Those deadly back-to-back earthquakes in northern Venezuela. O número de mortos já chega a 1.430. Essa foi uma das principais notícias dos últimos dias. De tantas outras, deveria ser a mais importante. Enquanto os olhos do mundo se voltam aos campos de futebol, o que aconteceu na Venezuela e o que tem acontecido em vários lugares no mundo aponta para outros campos, os campos da ceifa. A cada notícia, o som das trombetas que anunciam que está cada vez mais próxima a volta de Jesus. Você está preparado? Nesta quarta-feira, a continuação da Noite da Trombeta, às 20 horas, em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Chegamos ao final da nossa participação e queria convidar você a participar conosco da Noite da Trombeta. Nós vamos ter aí uma noite reveladora, uma noite em que você vai aprender. Vocês têm visto muitas coisas acontecendo e muitas pessoas parecem que não está acontecendo nada, mas de fato as coisas estão acontecendo e principalmente no que diz respeito ao espiritual. Se você então deseja participar conosco, fica aí o convite em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. No Japão, se você quiser nos encontrar, basta você acessar universal.org/localizar. E também, logo após esta reunião que teremos, logo mais às 8, vamos ter a continuação da nossa caminhada da fé rumo ao Monte Sião, a Fogueira Santa de Israel. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui na nossa sede nacional em Hamamatsu, Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Chuoku, Kitateira de Macho 211-19, na Avenida Ekinan Odori. Arigato, gozaimashita, zeriokoshi, kudasai. O que é a Fogueira Santa? Não é simplesmente a minha vida mudar, o meu interior mudou. Um ano atrás eu estava na Cracolândia, eu estava numa linha do trem, sujo, usando crack. Hoje eu estou aqui no Templo de Salomão. Uma pessoa que foi destruída pela vida sentimental um dia, hoje sou casada. As sequelas que a medicina falou que eu ia ter ela no meu dia a dia, eu não ia andar, hoje eu ando. Eu não ia voltar a falar, hoje eu falo. A maior oportunidade para quem deseja conhecer a Deus e o seu poder. E desta vez, iremos ao Monte Sião, lugar de restauração, livramento e do derramamento do Espírito Santo. Fogueira Santa, no Monte Sião. Saiba como participar em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal.